Bom, oi pessoal da Rica, talvez vocês me conheçam pelos vídeos, não sei se vocês não me conhecem, eu sou o Yuri, eu trabalho aqui na Rica há uns 2 anos, eu cuido da parte de cadastros aqui da loja, e hoje eu quero falar, o Carlos me instituiu para falar sobre um pouco sobre os raridades. Os raridades ficavam lá no nosso estoque na Augusta, da Augusta, mas aí a gente colocou ele aqui para baixo, que tinha mais espaço e tudo mais, lá em cima tá precisando de mais espaço, vocês não têm noção de quanto Panini que tem do outro lado. Vocês viram também no Instagram, assim, as várias cartas estavam chegando, então a gente tava de espaço. Então as verdades eram pra cá. Eu e o Bruno, que também já gravou um vídeo, se você não viu o vídeo dele falando sobre o Ghost in the Shell, dá uma olhada no canal, a gente cuidava das partes raridades. Porque a gente se interessava, a gente sabia, e tem muitas especificidades que são um pouco chatas de você saber, assim. Às vezes, nas capas da Ebal, por exemplo, tá escrito terceira série, mas não é a terceira série. Então essas coisas a gente acabava sabendo. Então eu vou mostrar um pouco para vocês aqui o nosso estoque de raridades. Eu também convido a vocês darem uma olhada no vídeo que o Ricardo gravou sobre raridades. Ele não gravou sobre essa sessão aqui, mas ele acabou falando um pouco do que torna uma HQ rara. Não é porque ela é muito antiga que necessariamente ela é rara. Então a gente tem uma separaçãozinha aqui, que a gente sempre faz, que é entre Ebal, que vem até mais ou menos aqui. Então tudo isso que a gente tem é de Ebal, de diversos títulos. Aqui embaixo a gente guarda Fantasma, que tem bastante títulos. Aqui embaixo Mandrake. E aqui para baixo são as várias editoras diferentes. Então tem Block, RGE, Gap, várias editoras que assim, eu fiz um cadastro de raridades e foi muito difícil, porque não tem nada disso constando em nenhum lugar. Assim. Mas eu vou mostrar um pouco para vocês aqui da Ebal, que eu acho que é uma coisa muito interessante. Se vocês não sabem um pouco da história, ou vocês têm curiosidade, gosto de quadrinho, quero saber um pouco mais sobre o mercado editorial, como que era, como que eram as primeiras publicações, porque tem uma galera que, assim, pensa em, antigo e pensa em Abril, assim, formatinho da Abril, mas teve umas outras editoras, por exemplo, a Ebal traz quadrinhos desde 1945, um pouco antes também. Mas a editora mesmo, Ebal, desde 45, e trazendo Superman e tudo mais. Eu convido vocês a darem uma olhada em um livro do Gonçalo, que inclusive gravou vídeo aqui pra Rica. Então eu recomendo vocês darem uma olhada nos vídeos que ele fala. Ele até cita um pouco de raridade, mas não é o foco do vídeo. Mas tem um livro dele que é muito interessante, que fala sobre esse período, assim, da Ebal, de algumas outras editoras, que eu acho que, se alguém tem interesse, vale a pena procurar, é bem legal. A Ebal, ela como editora mesmo, estão publicando quadrinhos e tudo mais, ela começa em 45. Mas de verdade ela vem publicando desde 34, se não estou me enganado. Ela não era uma editora de quadrinhos. O dono da Ebal, ele gostava muito de quadrinhos, ele trabalhava na Globo, e ele queria trazer os quadrinhos para o Brasil, ele era um cara super aficionado por Disney e tudo mais. Só que ele não encontrou, assim, uma positividade muito grande em trazer quadrinhos, ainda era uma mídia muito vista como infantil, então não houve interesse em trazer. Então ele trouxe, sozinho. Então ele contactava os sindicatos norte-americanos, que também é muito específico da forma como o mercado americano de quadrinhos trabalhava no começo dos quadrinhos, desde o finalzinho do século XIX até o metade do século XX. Assim. Eles tinham sindicatos que os artistas eles faziam as suas criações, e se você quisesse trazer ou ler quadrinhos, você é um jornal, você quer trazer a tira de tal artista, você ia no sindicato tal, pagava um tanto da taxa e você podia publicar isso. E aí o Adolf Eisen, no começo, quando ele não tinha editora, ele chegava nesses, que era o dono da Ebal, ele chegava nesses sindicatos e começava a trazer algumas coisas. E aí ele acabou trazendo, por exemplo, para cá, as primeiras histórias de Disney. Então essa aqui foi uma das primeiras publicações da Ebal. São seleções coloridas aqui. O Lobinho, foram as primeiras publicações que a Ebal trouxe de quadrinhos aqui pro Brasil. E nessa revista em específico, tem histórias do Cavaleiro Negro, né? Mas era uma miscelânea de vários itens. Então aqui, por exemplo, as histórias de Karl Barks, que tanto se falam hoje em dia, que tem milhares de fãs, e até hoje, né, tem publicações da Panini, por exemplo, eram trazidas nessas seleções coloridas. Então eu acho interessante porque aqui é uma das primeiras revistas de quadrinhos mesmo que a gente tem um pouco de noção da Ebal, assim. Também umas primeiras do Brasil. Ele tinha muito interesse em quadrinhos, então ele foi trazendo isso e começou a vender. Então deixou de ser só um suplemento e ele falou assim, bom, então vamos criar uma empresa, e ele criou a Ebal. Eu acho que o que é mais legal da Ebal
é o fato de que aqui nós temos os quadrinhos mais crus. Assim, a gente não tem a imprensa, que a imprensa eu digo as máquinas que a gente tem hoje em dia. Então, mesmo os formatos, eles eram muito estranhos. Não tem uma... Por mais que assim, a gente possa olhar esse Tarzan aqui e achar que ele é um formato americano, é mais ou menos. Porque um é maior do que o outro, um tem um erro ali, o outro, ali tá, o balãozinho tá meio errado, porque era uma gráfica bem roots, se a gente pode dizer assim. E a gente tem também os primeiros super-heróis aparecendo aqui. A Ebal foi a primeira editora que decidiu trazer uma história fechada, né, uma série, que é onde a gente fala como série, do Super-Homem. Antigamente isso não existia, isso aparecia dentro de mix, tem o suplemento juvenil, e aí tem lá. A gente tem aqui, por exemplo, a primeira... Essa aqui é a segunda série. Mas o Superman primeira série foi realmente a primeira vez que o Superman apareceu com uma revista sozinha, o que era muito incrível, assim. E aqui na Rica a gente tem vários títulos que foram trazidos pela primeira vez, assim. Então, por exemplo, tem todas as histórias mais clássicas do Superman. A gente tem aqui o Superman da segunda série. Você vê que são tiragens que foram longevas, assim. Hoje em dia a gente às vezes nem tem uma tiragem tão alta, assim, de números aqui no Brasil, e a gente já tinha isso na Ebal, assim. E eles também se preocupavam muito com periodicidade. Por exemplo, a questão da periodicidade. A gente tem o Superman B, que saía bimestralmente, tinha outros títulos também, que eles se preocupavam bastante com a questão de vamos sempre trazer super-heróis, vamos sempre trazer história em quadrinhos, o que é muito louvável. Da Ebal, e a gente tem que lembrar que na época ela fazia isso, né? Por exemplo, eles trouxeram Tarzan também, que é uma questão, acho que bem interessante. Tarzan era uma coisa que vendia muito fora e aqui no Brasil. A gente tem, por exemplo, a série do Homem-Aranha. Então, o Homem-Aranha clássico, né? A gente tanto ouve falar. Aqui na Rica a gente tem, que é o Homem-Aranha da primeira série. Inclusive, por exemplo, agora que tá saindo o filme, né? O Morbius, por exemplo, sai aqui dentro do Homem-Aranha da primeira série. Algo interessante. Então, vocês vão achar várias coisas muito legais. Para vocês que já são colecionadores que não sabiam que a gente tinha isso na Rica, a gente tem. Para você que quer conhecer, porque tem muita publicação interessante, o que particularmente eu gosto muito, porque a Ebal também trazia formatinhos, né? Uma das coisas que eu mais gosto, né, que é Lanterna Verde, eles trouxeram numa chamada Coleção Invictus, 2 em 1. Então esse aqui é o Lanterna Verde, o Arqueiro Verde clássico, que a gente tem com o Neil Adams. E aí atrás tinha a história do Flash. Eu acho isso muito legal. A gente tinha títulos de vários na Ebal, não era só focado em super-heróis, era qualquer história em quadrinhos. Então, por exemplo, a gente tinha aqui Mindinho, que é o Pernalonga. Só pra vocês darem uma olhada também. Então, Almanac O Herói também foi uma das primeiras publicações. Esse é o Almanac, né? Mas O Herói, que era o nome de uma revista da Ebal, também tem aqui. Então tem Batman, né? Ali em cima, por exemplo, tem aqui o Batman da primeira série, de 61, que é legal. Tem os outros Batman das outras séries que também são bem interessantes. Alguns títulos de histórias fechadas, por exemplo, talvez vocês conheçam um chamado 5 por Infinito, que saiu pela Pipoca e Nanquim recentemente. Também saiu pela Ebal também, é num formato gigante, álbum, que a gente também tem aqui na Rica. E outros títulos também são interessantes. Então, por exemplo, Fantasma, que foi considerado um dos primeiros super-heróis que a gente tem aqui. A gente tem só uma sessão inteira para Fantasma. Então, desde a RGE, Ebal, todo mundo que trouxe Fantasma tem aqui na Rica. Se você não conhecia o Fantasma, se você falou, putz, eu gostava de Fantasma, não sabia que tinha na Rica, achei que só tinha Panini e tudo mais, a gente tem uma grande coisa de raridades que eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada. Aí acho que uma coisa bem interessante também da Ebal é que eles não só traziam histórias lá de fora, eles também ajudavam o mercado quadrinístico brasileiro, assim. Como eu falei, eles traziam também artistas nacionais, trazendo heróis nacionais. A gente tinha, por exemplo, o Judoka. A gente tinha uma série gigante, que é a Edição Maravilhosa, que foi muito inspirada na Classic Illustrated que tinham lá fora, que eles traziam vários títulos, seriam de histórias famosas, ou, por exemplo, você vai ter a Edição Maravilhosa da Senhora do José de Alencar. Mas eram artistas brasileiros, então acho que isso é algo interessante que a Ebal também fazia. No mais, eu acho que é um pouco isso.
Então, se você se interessou em achar algum título, dê uma olhada no site da RIC. Eu convido vocês a darem uma olhada no site da RIC para vocês procurarem. Talvez vocês achem coisas interessantes, ou que vocês estavam procurando para sua coleção, ou você queria fazer uma coleção de Ebal, ou ter alguma coisa. Eu sou cheio desse. Eu quero ter sempre uma coisa, pelo menos assim. Eu quero ter um título da Ebal, quero ter um título da Abril. Então, enfim, deem uma olhada no site da Rica. Se você quiser mais vídeos de raridades, para eu ficar falando aqui mais de raridades, eu gosto de raridades, então comenta aqui embaixo, fala tipo, pô, eu queria que você trouxesse vídeos agora da RGE. Que você trouxesse vídeos de editoras bizarras. Eu queria que você trouxesse vídeos falando como é que foi cadastrar mais de 7 mil títulos de raridades, que foi um inferno, são histórias muito legais. O pessoal aqui que trabalha comigo, que me viram cadastrar, eles viam quão irritado eu tava, porque você não acha nada. E aparece o nome, não é o nome que está escrito na revista. Então se vocês quiserem essas histórias, conta mais pra gente, assim, que a gente grava esses vídeos bem legais pra vocês. E é isso, galera. Boas leituras.